Ei, Vanessa, Michele, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos novamente. Quem já estava comigo e quem está chegando agora. A live hoje é sobre insegurança. Tudo bem com você? Vamos lá, gente? Bora para a live entregar? Tudo bem, sim. Aqui, sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu tive que reiniciar a live porque fomos acusados de estar usando automação. Que ideia, né? Gente, vocês não estão usando dedinho mecânico para dar tap, não, né? Socorro! Ai, gente, eu sou RGD, eu sou psicóloga credenciada. Se você for no link da minha bio, tem lá o meu CRP, que é a autorização do meu conselho para eu poder atuar, tá bom? Sou sim psicóloga, não sou terapeuta, não. Carrego esse símbolo aqui com muito orgulho, porque eu fiz os 5 anos de graduação, mais vários anos de pós-graduação em neuropsicologia e agora eu faço uma pós, tá bom? Ó, muito estudo por aqui. Então vamos lá, eu tava já falando sobre características, coisas que toda pessoa insegura faz. A primeira que eu trouxe é buscar por validação, buscar por aprovação, que é quando você fica refém da opinião do outro para você se sentir bem. O que a busca por validação gera? Uma possível dependência emocional. Se eu fico dependente da opinião do outro para eu me sentir bem, eu me torno vulnerável à dependência emocional. Faz sentido para vocês? Até melhorou a entrega, né, Ricardo? Eita, coisa boa! Sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, eu sou a psicóloga Patrícia. Sejam bem-vindos a essa casa. Aqui é uma live que a gente trata as pessoas com respeito, com carinho. A gente não admite arrogância aqui, nem prepotência. Então fiquem à vontade aqui para poder contribuir, fazer sua pergunta, interagir. Os moderadores estão aí para poder acolher vocês. Obrigada pelo coração, Teiliane. Obrigada pelas rosas. Me perdoe se eu não ver alguma pergunta. Juliana, me chama no link da bio. Me chama no link da bio, que eu te acolho lá no verdinho, tá bom? A gente conversa lá um pouquinho. Que bom, Juliana, gratidão. Menina do Sol, seja muito bem-vinda. Leonice, bom dia com Jesus. Isso aí. Osmar, bom dia. E a gente tá falando aqui das características de uma pessoa insegura. Vê se você se identifica e qual dessas características mais te pega aí, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu trouxe a questão da validação, que pode gerar um quadro de dependência emocional. E eu preciso esclarecer para vocês que a gente não tem dependência emocional somente em relacionamentos amorosos. A gente pode também ter dependência emocional de pais, amigos, no trabalho, de alguma colega de trabalho. Sabe aquilo de a sua colega manda uma mensagem falando que ela não vai trabalhar, que você não quer nem ir, porque é ela que te sustenta naquele ambiente, porque sem ela lá você não consegue nem ficar. Então a dependência emocional, a validação, ela chega a esse nível de atrapalhar algumas esferas da sua vida. Livanira, seja muito bem-vinda. Que bom que você me achou. Fica aqui com a gente trocando uma ideia. Olha o trem. Vocês escutaram o trem? Obrigada, que bom. Quero me libertar já. Isso aí, Juliana. A Elisa, tem formas de mudar isso? Tem, Elisa, e eu vou trazer maneiras de lidar com essa dependência emocional, com essa busca por validação. Outro fator importante, gente. Insegurança está muito relacionado com uma baixa autoestima. A baixa autoestima não é somente eu não apreciar a minha fisionomia. A baixa autoestima está relacionado em eu não acreditar no meu valor, eu não acreditar que eu sou boa, que eu não faço as coisas bem o suficiente, que eu não sou digna de ser amada, que eu não vou conseguir prosperar. Na psicologia, principalmente na TCC, a gente usa o termo crenças. A gente percebe que você carrega uma crença que é algo disfuncional quando começa com o eu nunca ou sempre. Quando você emite frases que começam com eu não, eu nunca e sempre, provavelmente é uma crença. E essa crença, ela tá fazendo o quê? Ela está te limitando, ela está te paralisando.
Eu nunca vou prosperar. Eu nunca vou casar. Eu nunca vou ser feliz. Eu não sirvo para nada. Eu sempre vou ser assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela. Crenças, o próprio nome diz, é algo que vem o quê? Para nos limitar, para nos paralisar, nos impedir de conquistar. E isso está muito relacionado com a insegurança. A insegurança vem daquele lugar que não foi seguro lá na infância, daquilo que me faltou. Começa por lá. E é por isso que vocês chegam na terapia. Que bom, Elisa, seja muito bem-vinda. É por isso que vocês chegam na terapia e a gente pergunta como é que foi a sua infância. O que vocês acham que a gente tá querendo investigar a partir disso? Vocês acham que a gente tá querendo fazer fofoca? Tem gente que fala que psicólogo é fofoqueiro, né? Porque passa o dia escutando os casos dos outros. Mas não, gente, a nossa escuta ela é qualificada. A nossa escuta vai para além daquilo que você está vendo. Diz de eu entender padrões. O que aconteceu lá na infância dela? Que disfunção foi que justifica o fato dela ser tão insegura hoje? Isso vem da onde? Como os pais a tratavam? O ambiente familiar ele era seguro ou ele era inseguro? Porque é daí que nasce a insegurança, tá? Rosângela, bom dia. Você atende pelo telefone? Eu atendo por videochamada, Rosângela, no atendimento online, tá? Tailane, seja muito bem-vinda. Gente, eu quero fazer uma recomendação para vocês. A Psi Tailane, ela tá sempre aqui. Obrigada, Miranda. Gratidão. Prestigiando a nossa live. Alguém fixa ela para mim, que eu não tô conseguindo fixar. E eu gostaria que vocês seguissem ela. Vamos lá? Todo mundo seguindo a Psi Tailane? E deixa só eu dar um aviso para vocês. A gente tem um grupo exclusivo lá no Verdinho. Para você que quer receber notificações das lives, saber sobre novidade, conversar. Às vezes se sente tão sozinho. Então a gente tem uma comunidade lá que a gente troca ideia, a gente se acolhe, a gente recomenda livro, filme. Então é só você ir lá no link da minha bio e tá escrito lá Comunidade Neurando. Grupo exclusivo Neurando. Grupo do... Clica lá e já entra para nossa comunidade para você ser acolhido, tá bom? Obrigada pelos abraços, quem tá chegando, muito obrigada. Sigam a psicóloga Tailane, fechou? Tailane, inclusive você tá lá no grupo, não tá? Ou não? Tem psi lá no grupo. As psis também são bem-vindas, viu? Primeiro, então, é a busca exagerada por validação. Segundo, comportamento que mostra que você pode ser uma pessoa insegura é a camuflagem social. Aí você vai me falar assim, Patrícia, mas a camuflagem social ela não existe somente no TEA, no autismo? Não. Tem pessoas que estão por aí performando. Tem pessoas que estão por aí atuando, bancando ser alguém, montando um personagem, porque acham que não podem ser elas mesmas. Vocês já viram pessoas assim? Que para cada um ela é de uma forma diferente, ela se molda. Então ela chega numa pessoa e ela entende que essa pessoa gosta de presentes. Aí ela vai presentear. Aí para outra ela já é mais descolada. Para outra ela já é mais séria, mais formal. Ela tem uma linguagem culta. Vocês conhecem pessoas assim? Que elas vão se camuflando, se adaptando de acordo com o ambiente? Elas não são autênticas. A camuflagem vem muito também de você não dizer o que você pensa. John, seja muito bem-vindo. Sabe quando você tá num ambiente em que você concorda com tudo, você diz sim pra todo mundo? Dorita, tudo bem-vinda. Mariângela. É como um camaleão, exatamente, é como um camaleão. Obrigada, Anderson, pelo bu. Exatamente isso. E, gente, imagina o peso de não conseguir ser você mesmo. Imagina o peso de ter que ficar se adaptando aos ambientes, se camuflando. É claro que a gente tem que ter um filtro social, que a gente não pode dizer tudo que a gente pensa, mas para cada pessoa você ficar performando, você ser um personagem, será que isso é saudável? Bom dia, Alisson, seja bem-vindo. Anne, seja muito bem-vinda. O Master, mas isso é só se adaptar aos diferentes círculos sociais, não?
Depende, Master. Se diz de cada ambiente você agir de uma forma diferente, a gente está dizendo que você está perdendo a sua autenticidade. A autenticidade é eu tenho valores, que eu não abro mão desses valores, independente do local que eu esteja. Então, por exemplo, se você tá com a turma da bagunça, para você estar com eles, você precisa pichar muro. Você não é de pichar muro, você é contra isso, porque você pode ser detido. Mas, como você quer estar próximo, como você quer ser pertencente àquele grupo, aí você vai lá e picha. Você não gosta de tragar, de fumar cigarro, mas aquele grupo fuma cigarro e você não consegue dizer não. Ou aceita aí? Você quer um? Aí você, por que não? Aí você vai lá e fuma um cigarro. Então vocês percebem o quanto que isso é disfuncional? Quando eu chego nos ambientes e eu vou me adaptar a esse ambiente conforme a característica de cada indivíduo naquele ambiente, você perde sua identidade. Aliás, será que você tem uma? Porque se você tá por aí se camuflando, se adaptando, talvez você não tenha certeza de quem você é. E isso está relacionado com a insegurança. Tá fazendo sentido? Quem tá entendendo, coloca eu aqui. Bom dia, Juliana, seja muito bem-vinda. Quem tá entendendo, coloca eu. A Júlia falou que tá entendendo, Léo, a Rose, Ângel, Nan, Leonice, Alisson, Adriana, Rosilene, coisa boa. Gente, que bom que vocês estão aqui comigo. Mas as pessoas não precisam se adaptar, precisam sem perder as suas características pessoais. Se eu faço coisas que geralmente eu não admitiria fazer no meu dia a dia, isso. Vou dar um exemplo para vocês dessa camuflagem. Eu venho para as redes sociais e eu monto um personagem. Para cada marca que eu vou falar, talvez vocês conhecem blogueiros assim, hein? Prestem atenção. Para cada marca, eu sou uma pessoa diferente. Eu me adapto. Aliás, eu não rejeito nenhuma proposta, eu aceito todas, eu não tenho filtro. Desde artigo religioso a jogo do tigrinho. Percebe que isso é uma falta de autenticidade, de princípios e de valores? Quando eu aceito tudo e eu me adapto a esse tudo? O que eu estou buscando através disso? A aceitação, validação, pertencimento. Só que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí você vai ficar mais perdido do que segue um tiroteio. Percebe o quanto que isso é disfuncional? Cada contexto tem seus reforçadores e punitivos próprios. Correto? Sim, correto. Eu sou um pouco inseguro, Alas confessou. Quem mais se identifica com Alas, gente? Que se sente um pouco inseguro. Júlia, mas nessa questão eu já não me identifico mais. Então vamos pensar assim. Você começou a gostar da blogueira porque ela falava sobre cabelo. E você tava na onda do cabelo. Transição capilar. Daqui a pouco ela começa a ficar mais hypada, famosinha, e ela começa a falar de um monte de assunto aleatório. Você continua gostando dessa pessoa ou você perde o interesse? Quer ver outra maneira de insegurança, gente? Nem tá no script, hein? Essa aqui eu trouxe fora do script. Aquelas pessoas que são diplomáticas. Sabe aquela pessoa que é legal com todo mundo? As mulheres têm até raiva, né? Do cara diplomático, por exemplo. Patrícia, onde ele vai, ele conversa com todo mundo, ele dança com todo mundo, ele é legal com todo mundo. Isso é até certo ponto, não. Mas e quando essa pessoa é legal demais e os outros se aproveitam dela por isso? Por ela ser expansiva demais? Por ela querer fazer tudo por todo mundo para poder agradar? Aí a gente tem um problema. Porque o bonzinho só assim lasca. As pessoas se aproveitam dos bonzinhos. Douglas falou que era essa pessoa. Ó, era no passado, né? A Júlia falou que perde o interesse, ó. Se a blogueira ficar mudando aí de vários interesses e não ter mais aquela essência, perde o interesse. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Uma pessoa com uma identidade bem firmada, ela tem uma essência. E ela não vai perder essa essência porque ela começou a escalonar. Ela permanece sendo aquela pessoa de antes. Por mais que esteja numa nova roupagem, num novo cabelo, fazendo viagens, você olha para ela e você ainda enxerga aquela pessoa de antes. Isso mostra que é uma pessoa que sabe o que quer. Entende? O que é uma pessoa segura? Uma pessoa segura, ela sabe o que ela quer. Ela não vai se corromper.
a partir do crescimento. Bom ponto, Júlio. Ninguém valoriza quem é muito bonzinho. E não valoriza mesmo não, sabe por quê, Júlio? Você serve quanto você faz. A partir do momento que você não fizer mais, você será descartado. Como você quer ser conhecido? Por quem você é ou pelo que você faz? Quando foi que você aprendeu que você só tem valor quando você executa? Porque se você não executar, as pessoas vão embora. Péssimo isso, hein? Eu só tenho serventia quando eu ajudo? Se um dia eu disser não, eu não posso, a pessoa vai embora? Percebe como isso é disfuncional, gente? A Jane, sabe o que eu aprendi recentemente? Ser bom não é o problema. As pessoas confundem bondade com fraqueza. Jane, ser bom não é o problema. O problema é você não respeitar os seus limites. O problema é você priorizar o outro em detrimento das suas necessidades. Esse é o problema, entendeu? Quando você é bom com limites, tá tudo certo. Você sabe quem você vai ajudar, quando ajudar e por que ajudar. Isso é maravilhoso. Sociedade precisa de pessoas boas, pessoas generosas. Agora, quando o seu valor está em abrir mão das suas necessidades para fazer pelo outro, aí a gente tem um problema. Um problema muito grande. E aqui no consultório eu tenho um monte de gente boazinha se lascando. Boazinha no nível de ser bobinha, gente. Eu falo isso com muito respeito porque eu já fui a bobinha. Eu já fui essa pessoa. Vim de um lar disfuncional, extremamente segura. Não conseguia falar, eu não conseguia me posicionar. A pessoa que vos fala hoje não apresentava um trabalho na faculdade, ficava só com a parte escrita, todo esse potencial escondido, e eu precisei olhar para a terapia, fazer os enfrentamentos, me posicionar para hoje conseguir estar onde eu estou, falando com vocês, comunicando uma mensagem. O David falou: tomar consciência é o sonífero prescrito pelos psicólogos. Sonífero? Sonífero, David? Para mim, o tomar consciência faz a pessoa acordar e não dormir. Geralmente, as pessoas não sabem ser gratas. Você tem um bom ponto? Tem pessoas que têm dificuldade em ficarem satisfeitas com as coisas que já conquistaram. Você tem um bom ponto. Tá sempre olhando pra frente, querendo mais e mais. Douglas, eu fui criado por mineiros. E o povo mineiro é muito bonzinho. Por isso que eu era bonzinho. Ai, Douglas, eu sou mineira. Será que tem alguma referência? A Jane, eu tive problema com isso recentemente. Invadiram minha privacidade e eu sofri muito por isso. Olha aí, tá vendo? Simone, as pessoas fazem coisas e não estão nem aí se vai prejudicar emocionalmente o outro. Na verdade, Simone, olha o que acontece. Tá todo mundo por aí faltando um pedaço. Tá todo mundo por aí vivenciando alguma dor, sofrendo por alguma questão do passado, da sua história. Se falta algo em mim, eu vou ser a pessoa do me dá. Sabe quando o bebê fica, me dá? Raciocina aí se você é o adulto me dá. Que são os famosos pedintes, que querem ali extrair o máximo de você. E aí você é muito bonzinho, tá ali sempre dando, doando, entregando, fazendo pelo outro, esquecendo de você. Adivinha onde que você vai parar se você continuar nesse ritmo? Aqui, adoecido, sendo atendido por mim. Como eu não quero que isso aconteça, eu estou aqui fazendo esse alerta para você já começar a se cuidar. Eu falo isso com muito carinho, com muito respeito. Não quero você aqui, não. Eu quero você bem. Se você tem essa possibilidade de modificar hoje por conta própria, bora! Melhor ainda. A Ingrid, meu marido foi diagnosticado com síndrome do Hulk. Síndrome do Hulk? E eu acabo adoecendo junto, porque, olha, é difícil. Ingrid, quem deu esse diagnóstico pro seu marido? Síndrome do Hulk? Foi um termo que o psiquiatra usou para explicar alguma condição? Seu marido ele é muito raivoso, muito bravo? É? Sempre é bom ajudar pessoas. Deus recompensa. Sim, Ivan. Não estou aqui dizendo que vocês têm que parar de ajudar os outros. Eu estou dizendo aqui o seguinte, eu vou pegar o contexto bíblico. Vocês estão usando a Bíblia, né? Então vamos usar a Bíblia. Qual que é um dos principais mandamentos? A partir das falas de Jesus, não do Antigo Testamento, do Novo. Amará o próximo como a ti mesmo. Tem uma condição aí, não tem?
Eu devo amar o outro como eu me amo. Mas se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Eu não vou amar. Eu vou me desfalecer dando o que eu nem tenho para o outro. Aí a gente tem um ponto. Então, partindo de um preceito bíblico, que foi o que vocês estão usando comigo, eu te devolvo essa. Você tem que ser amado? Porque o mandamento não é esse? Sim ou não? Não é esse o mandamento? Eu não tenho que amar o outro como eu me amo? E eu tô falhando na missão? Do princípio básico de que eu preciso me amar? Vocês estão entendendo? O problema aqui é: você não se ama, você não se cuida, você não se respeita e você quer abraçar o mundo. O Senhor é a salvadora. Até onde eu sei, você já tem um salvador que já veio por você. Então, por que você está tentando salvar a humanidade sozinho, sem nem se cuidar? Não é, Ângela? Então, ó, como que é a regra básica quando você vai voar, quando você vai pegar um avião? O que a aeromoça te fala? Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você. A partir do momento que você está seguro, você faz isso com os outros. O que eu tô querendo te dizer nessa manhã? Tá tudo bem você fazer sua boa obra, sua boa ação, ajudar as pessoas, desde que você cuida das suas feridas primeiro. Porque você tá aí todo rasgado, todo furado pelas dificuldades da vida e tá querendo ajudar todo mundo. Vou te dar uma sacudida agora. Acorda. Acorda pra vida. Você tem que olhar primeiro para suas necessidades, você tem que se curar. Sabe por quê? Você vai derramar sua ferida no outro, se ela não tiver cicatrizada. Gente, vocês podiam ficar sem essa, né? Eu tava aqui toda fofinha, mas vocês provocam. Eu tava aqui todo amorzinho, explicando assim, de um jeitinho todo especial. Mas aí vocês ficam cutucando com Bíblia. Eu também conheço a Bíblia, tá? Excelente fala. Temos que nos amar, estar curados para... Exatamente, Pam. Essa é a primícia básica. Primeiro, você vai cuidar das suas feridas. Você vai lidar lá com a sua história, com a sua infância difícil, que eu sei que todo mundo aqui tem uma infância difícil. Depois você vai ajudar o outro. A psicologia também concorda com isso. A psicologia também vê que isso é necessário, tá bom? Como faz para fazer terapia com você, Júlia? Me chama no link da bio para eu te cadastrar na lista de espera, tá? Tô falando aqui com a galera que provavelmente janeiro vai abrir vagas. Bem provável que janeiro abre vagas. Agora, para avaliação neuropsicológica, eu ainda tenho algumas vagas, galera. Você tem dúvidas do seu diagnóstico, já tá aí procurando uma neuropsicóloga, eu tenho vaga para avaliação neuropsicológica, tá? Poucas vagas. Anínimo, minha infância foi linda. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém relatando que a infância foi maravilhosa, que teve pais funcionais. O meu coração ele se alegra de verdade. Mas infelizmente, isso a gente está falando de uma minoria. Infelizmente. Ouso dizer que quem veio da geração ENTA, ali, ó, anos 50, 60, 70, 80, 90. É uma galera que 95% tem ferida da infância, teve um lar disfuncional. Mas eu fico feliz quando alguém chega aqui e fala: eu tive uma infância boa. Gente, eu tenho 6 anos de prática clínica. São 6 anos atendendo pessoas. Desses 6 anos que já se passaram vários pacientes aqui, sabe quantas pessoas eu atendi que teve uma infância boa? Chuta. Sabe quantos? Uma. Antônio, 0. Antônio. Em 6 anos de atendimento, 6 anos, eu atendi uma pessoa que teve uma boa infância. Uma. Pra vocês terem uma ideia. Bom dia, Graça, seja muito bem-vinda. Tá bom, Juliana? Exato, Rúbia. A infância é a base de tudo. A infância é a terra que a gente vai pisar para sempre. Entendam isso. Se a gente não resolver as questões da infância, ela sempre vai voltar para nos assombrar. Em que sentido? Existe dentro de nós uma criança que a gente foi um dia. É uma metáfora que a gente usa para explicar que aquelas necessidades que não foram atendidas, elas vão doer em você na vida adulta. Você não cuidar da criança que você foi um dia, entender por que as coisas aconteceram com você, se você não conseguir ressignificar isso, ela vai sempre vir nos momentos de conflito. Entendam isso. Ela sempre vai aparecer nos momentos de conflito. E ao invés de ser o adulto saudável resolvendo a situação, vai ser a sua criança interior ferida, lidando com aquela situação.
E é por isso que no momento de crise, você chora copiosamente, você se estressa no nível hard, xinga, quebra, porque é como se você estivesse agindo de acordo com a criança que você foi um dia, que não teve as necessidades emocionais atendidas. Sabe quando você vai conversar algo com alguém, essa pessoa tem uma reação tão infantilizada que você fala, não é possível. Não tô conversando com uma adulta, não, tem uma criança aqui na minha frente. Como pode uma coisa dessas? É a criança que ela foi, que tem questões mal resolvidas, que não foram tratadas. E ela está jorrando essas dificuldades, esses traumas. Estão entendendo? A Juliana falou que no casamento dela. A Kátia, você passa uma paz interior, mesmo xingando, que eu dei uma bronca aqui hoje. Adivaldo, eu tenho medo de conversar algo que eu não gosto com alguém próximo de mim. Tá. Aí diz uma falta de confiança. Juliana, tô sem controle e violenta e agressiva. Entendi, Juliana. Então a terapia vai te beneficiar, né? Caterine, o que você está dizendo é muito importante. Muitas crianças cujas mães despreparadas machucaram. Sim, Caterine. É sobre isso. A Jasmine, eu tenho uma dúvida. Quem chora... Ai, gente, fixa a da Jasmine de novo para mim. Por favor. Moderadores, fixa a mensagem da Jasmine de novo, por favor. Então, eu falei sobre validação, busca por validação. Eu falei sobre camuflagem social, que é você ficar ali se adaptando a cada contexto e perdendo a sua identidade, sua autenticidade. Jasmine perguntou, tenho uma dúvida, quem chora constantemente é normal? Eu tenho muitos pensamentos intrusivos. Jasmine, então, uma pessoa extremamente emocional está dizendo de alguma fragilidade, de uma necessidade que não foi atendida na infância. Então, você vê como recurso chorar copiosamente. Esse excesso de sensibilidade, gente, vem de faltas da infância. Eu fui essa pessoa extremamente sensível, que para tudo abria a boca a chorar, que não conseguia conter as lágrimas, que chorava na frente de chefe, de funcionário, quer quem fosse. Pela infância difícil de invalidação que eu tive. Precisei ir para terapia, entender sobre regulação emocional, como eu poderia fazer para me regular, para atender as minhas próprias necessidades, para não ter que chorar copiosamente e eu me sentisse vulnerável. Se você chora no meio do expediente de trabalho, vai todo mundo te julgar. Infelizmente. Ninguém lida bem com o choro. Vai ficar todo mundo, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Não chora. Aí você chora triplicado. Porque aí que a lágrima desce mesmo. Porque isso é desconfortável. A gente merece chorar e se expressar sim, mas num ambiente seguro. Na nossa cama, com o nosso travesseiro, na nossa casa. Longe dos olhares maldosos. Então, ó, se você é essa pessoa sensível demais, chorosa demais, explosiva demais, a gente tem um problema aí de desregulação emocional. Eu não tô conseguindo lidar com o que tá chegando. Eu tô ficando muito tempo na esfera emocional. Eu não tô atingindo a esfera racional. Tem uma técnica do mindfulness na psicologia que se chama a mente sábia. Existem alguns princípios para você conquistar uma mente sábia. Que princípios são esses? Eu preciso entender que sentir é normal, preciso validar isso, é algo natural do ser humano, porém, eu tenho que internamente dosar essas duas esferas. Eu não posso nem ser 8 nem 80, nem racional demais, eu tenho que usar a mente sábia. Eu vou sentir, eu vou refletir sobre isso e daí eu tomo uma ação. Essa ação, ela precisa vir depois que eu já me acalmei, que eu já me regulei. Nunca quando eu estiver na esfera emocional. Esfera emocional é pra gente sentir, elaborar, não conversar. Se eu tô chorosa demais, se eu tô raivosa demais, eu preciso, me isolar pra refletir sobre o que eu tô sentindo. Isso é utilizar a mente sábia. Eu me retiro para eu me conectar com a minha dor, eu entendo tudo isso que eu tô passando, aí sim, depois que eu já entendi e elaborei, eu vou conversar, porque eu já tô na esfera racional. Então, por favor, comecem a exercer a mente sábia a partir de hoje, tá? Eu sei que você fica ansioso diante de uma discussão e tudo que você quer é se livrar da dor. E aí, o que você vai fazer para se livrar da dor?
Você vai correr e já querer conversar naquela hora mesmo. Só que esse não é o momento de conversar. Esse é o momento de você entender o que você tá sentindo. Faz sentido pra vocês? A Josi falou que não consegue confiar 100% nas pessoas. O que pode ser? A desconfiança está relacionada à insegurança e eu vou falar sobre ela, tá, Josi? Fica aqui com a gente. A Lidiane, eu estou num nível de estresse tão grande que não tenho muita paciência. Choro, só vivo angustiada. E Lidiane, um choro excessivo pode ser um início de um quadro depressivo. Então é importante a gente olhar para isso, procurando por profissionais, tá? Larissa, por que uma pessoa cria uma história na cabeça e fica contando como se fosse verdade? Larissa, pode ser por uma questão mal resolvida na infância, e aí a pessoa ela tem uma mente mais fantasiosa, ou pode ser um transtorno. Pessoas narcisistas, por exemplo, elas não admitem culpa. Então, elas se narram uma versão em que elas são bem vistas na história, em que elas não são vilãs, e elas contam isso na maior naturalidade, para elas isso se torna uma verdade. Então, ou pode ser trauma, que faz a pessoa agir dessa forma para se defender, ou pode ser um transtorno, que a pessoa age dessa forma também para se defender. Então, acaba sendo um mecanismo de defesa. Eu quero conhecer você que está aqui pela primeira vez. Me dá um oi. É sua primeira vez aqui na live da psicóloga Patrícia? Jane, quem mais? Karine, Gisele, Elizabeth. Eita, quanta gente nova! Rúbia, Adila, Rosimeire, Larissa, Antônia, Iana, Carlene, Kelly, Bra, Eneia, Kate, Lee, Mari, seja bem-vinda, bom dia. Rosana, Samara, Jéssica, Eliane. Quanta gente nova, Nalda, Rose, Abei. Sejam todos e todas e bem-vindos. Quero te convidar a me seguir. Só você clicar aqui em cima na opção de seguir, para você não perder as próximas lives. Eu sou Patrícia, psicóloga. Eu tô aqui de segunda a sexta, às 5h30 da manhã, tá? Patrícia, esse horário é muito cedo. Eu caí aqui de paraquedas sem querer hoje porque eu tive uma insônia. Não se preocupe. Essa live, ela fica salva no YouTube, tá? Então, hoje, mais tarde, eu já libero lá. E você vai ter a oportunidade de reassistir. Refletir sobre o que a gente está conversando aqui hoje. Eu me chamo Jéssica, sou estudante de psicologia. É gratificante aprender as coisas com você. Jéssica, seja muito bem-vinda, gente. Eu tenho um carinho gigantesco pelos estudantes. Eu já estive neste lugar. Eu sei o quão é desafiador e o quão a faculdade ela foca muito no teórico, né, Jéssica? Que bom que você está aqui, aprendendo um pouquinho mais. E parceira, espero ver você aqui em breve fazendo lives também e contribuindo para a saúde mental, tá bom? Marcelo, seja bem-vindo. Obrigada pelo Heart-me. Bra, obrigada pelo Heart-me. Psicólogo Winner, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo Heart-me. Todo mundo que presenteou, a Eli, Bra, muito obrigada, gente. A Elegante, a Kate que mandou populares, obrigada por todos os presentes. Me perdoe por não conseguir ver todas as mensagens, tá? Mas eu tô tentando responder o máximo possível de perguntas aqui. Simone, eu preciso de ajuda, eu tenho fibromialgia. Tenho muita crise de ansiedade e depressão. Simone, vai ser muito importante que esse acompanhamento ele seja feito de forma multidisciplinar. Então, para além dos médicos, que você já faz o acompanhamento com médicos, vai ser necessário também que você faça um acompanhamento psicológico. O Ricardo, que está aqui com a gente, ele é meu moderador. Ele também sofre com questões de fibromialgia, ele faz terapia. Isso ajuda muito a você entender o que você está passando, não entender isso como uma punição, lidar melhor com a dor e com o desconforto. O emocional acaba afetando também nas dores, então é muito importante você fazer um acompanhamento com mais de um profissional. Porque quem faz a bariátrica, a tendência para a depressão é bem grande. Thaís, vamos pensar que para aquela pessoa, o alimento era o refúgio. Era o prazer, era o conforto. A pessoa buscava na comida o conforto. Através da bariátrica, isso é retirado da pessoa. Se ela não tiver feito terapia prévia,
não tiver desenvolvido uma nova relação com a comida, imagina o impacto que ela vai ter de não ter a comida como refúgio, principalmente naquele processo em que você não pode comer determinados alimentos. Primeiro você começa com os líquidos, depois com a papinha. Líquido, papinha, sólido. É todo um processo de adaptação. Se você comer demais, você passa mal. E se você descontava na comida e não tem mais a comida, que é a base, era o que te sustentava, você fica vulnerável a desenvolver um quadro depressivo. A Vaninha, eu não consigo sair para ir no psicólogo, tenho depressão forte. Vaninha, você pode fazer online? É claro que uma pessoa com depressão se beneficiaria mais de uma psicóloga presencial, porque ela faria um movimento de ativação, sair de casa, ter que ir ao consultório. E é isso que faz a gente se livrar, né? A gente se livrar no sentido de ficar mais funcional relacionada à depressão. É eu me ativar, é eu fazer as coisas básicas. Não sei se vocês já viram um vídeo aqui da pessoa, ela tá sentada em casa, aí vem uma sombra assim de preto que representa a depressão, que tenta abraçar ela. A depressão querendo chegar. Aí a pessoa, não, tá bom, já entendi, vou brincar com o cachorro. Aí brinca com o cachorro. Aí vem a depressão de novo, aí a pessoa, Alexa, toca uma música bem animada. Olhar pra mim pra ver se ela não ativou ou não. Entende? O que faz, o que combate a depressão é você estar. Então, você se beneficiaria mais de uma terapia presencial. Porém, existe uma limitação aí, você não está conseguindo. Então, faz online. Eu sou de Minas, interior de Minas. Tá bom, gente? O Douglas tá arrependido. Jane, perdi mais de 35 quilos e hoje estou em acompanhamento psicológico. E nos treinos me ajudaram muito. Parabéns, Jane! Olha aí, gente, vamos comemorar junto com a Jane? Você tá de parabéns. Gente, eu não posso falar valores online. Meu conselho não permite. Existe uma cláusula do Código de Ética que fala que a gente não pode fazer ampla concorrência. Então, se você quiser saber valores, me chama lá no link da bio, no verdinho. Tá bom? Aí, ó, a Elegante tá te parabenizando, Jane. Muito bem, gente. Adoro quando vocês se apoiam. Então, a gente já falou sobre busca exagerada por validação, camuflagem social e o perfeccionismo. As pessoas acham que o perfeccionismo é algo bom, que tá tudo bem você ser muito exigente, que tá tudo bem você ter uma régua muito alta. Mas se eu te contar que o perfeccionismo, ele tem relação com uma insegurança muito grande. Sabe por quê? É através do perfeccionismo que você fala assim, ainda não tá bom o suficiente. Preciso fazer mais. Isso não é insegurança? Às vezes você já fez bastante, mas ainda não tá bom. E aí você fica no anonimato, né? Gente, perfeccionismo é insegurança. Tem pessoas à sua volta falando, tá excelente, pode ir. Tá muito bom, é o suficiente. Você, não, ainda não tá bom. Eu ainda não aprimorei esse discurso. Eu ainda não tenho o cenário específico. Eu ainda não tenho o microfone condensado. O meu é esse simples. Eu ainda não tenho aquele fone sem fio que tem um microfoninho aqui. Então eu não posso fazer live. O perfeccionismo, ele beira uma autossabotagem. E tudo isso está relacionado com insegurança. Tá fazendo sentido? Quem se identifica com o perfeccionismo, coloca eu aqui. Se é perfeccionista, coloca eu. Deixa eu ver. A Dilce é, a Ju, o Carlos, Douglas, Thay, Vaninha, a Kátia. Eita, uma galera, hein? Eu tento lutar contra isso todos os dias, tá, gente? Eu tenho um perfil perfeccionista por um modo de criação. Então, sabe quando você é criado para ser perfeito? Você tem que ser a melhor aluna, você tem que ser a melhor dona de casa, tem que fazer tudo com muito capricho, zelo, excelência ao máximo. Quando você entende que o seu valor está condicionado ao que você faz bem, você desenvolve o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é paralisante, ele é limitante. Ele faz você não avançar, não progredir, porque ainda não tá bom o suficiente. Eu ainda não fiz o suficiente. Eu preciso fazer mais. Eu só vou conquistar quando eu fizer mais. Leonira, eu não tenho coragem de falar com psicóloga. Tenho a impressão de que todo mundo vai saber o que eu falo.
Leonie, e não vai, sabe por quê? No nosso código de ética, a gente tem uma cláusula que é mais levada a sério de todas, que é do sigilo. Confidencialidade. É como se você tivesse se confessando por o que você traz no consultório. Obrigada, Kate, pela capivara. O que você traz no consultório fica no consultório. Se isso for quebrado, o psicólogo ele pode sofrer uma sanção disciplinar grave, de ficar restrito de exercer a função profissional, porque essa é uma das cláusulas que são mais levadas a sério. Obrigada, Ana. Obrigada, Iana, pelo incrível. Menina, mentira, sua tia é psicóloga e ela conta tudo? Eita, isso é passível de denúncia, tá? Inclusive, gente, deixa eu contar algo pra vocês. Se vocês virem profissionais da psicologia por aí sendo antiéticos, vocês precisam denunciar. É o nosso dever denunciar. Essa pessoa ela precisa ser repassada para o nosso conselho, para ela arcar com as consequências de estar desonrando com o juramento que ela fez no dia da formatura, porque a gente faz um juramento público. Vocês estão entendendo? Aí você pega o CRP da pessoa, ou o nome completo dela, entra em contato com o nosso conselho, Conselho Federal de Psicologia, e formaliza uma denúncia, tá bom? Vou dar o CNPJ dela. Ó, mas para você fazer uma denúncia, você tem que ter evidência. Você não pode simplesmente caluniar a pessoa sem mostrar nenhuma prova, não. Então, você vai ter que ter aí ou uma testemunha, ou você vai ter uma conversa, um print. Você tem que ter alguma evidência disso. É um crime, exato, Jane. A pessoa ela pode ter o registro dela cassado. Então, vamos lá. Para além do perfeccionismo, que é a terceira causa da insegurança, a gente tem o desconfiado patológico. Quem aqui falou da desconfiança? Chegou. Tem uma pessoa extremamente desconfiada, que desconfia até da própria sombra, tem relação com insegurança. Eu não confio em ninguém, nem na minha própria sombra. Isso vem de um lugar que você foi muito ferido nessa área. Quebraram com a sua confiança. Não foram honestos contigo. E você desenvolveu aí uma desconfiança de todos. Ah lá, Juliana, né? Foi você, né, Ju? Michele, bom dia, primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda, Michele. Eu desconfio sempre. Eu desconfio e sempre tô certa, a Nete falou. Bom dia, Malu, seja muito bem-vinda. Gente, a Malu conseguiu madrugar hoje. Galera, Psi Malu na casa. Gostaria que todo mundo abraçasse ela. Todo mundo, vamos lá. Todo mundo abraçando a Psi Malu. Ela faz lives aqui no TikTok com muita disciplina, 2 vezes ao dia. Essa mãe é guerreira. E ela traz muito conteúdo de autoconhecimento, reflexivo. Então, as lives dela são bem profundas. Então, eu já te convido a segui-la. Todo mundo clicando aqui, ó, onde está fixado. E seguindo a Psi Malu. Bora. Quem consegue seguir ela? Vamos lá? A Nete já tá seguindo. Ai, que lindo! Obrigada, Anderson! Gente, o Anderson sempre mandando muito bem. Esse é um apoiador fiel da nossa live. Obrigada, Anderson. Gratidão. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que você seja retribuído em triplo. Tá bom? Por ser um apoiador da saúde mental. Todo mundo abraçou aí a psicóloga Malu? Então, a gente falou sobre a desconfiança. A gente também tem, gente, a dificuldade de dizer não. Quem aí tem dificuldade de se posicionar? De dizer com todas as letras, não posso, não quero, não vou, hoje não, talvez amanhã. Isso aí, Mônica, segue ela. Ó, uma galera dizendo que tem dificuldade de se posicionar. Eu tenho live salva sobre dificuldade de dizer não. Depois vocês vão lá no YouTube ver. Tá bom? A Thay falou, estou aprendendo a dizer não. Muito bem. Então, a dificuldade de dizer não diz de uma insegurança. O que o outro vai pensar de mim? Se eu não fizer, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa adequada. Eu preciso fazer. E sabe quando você que você tá se invalidando? Malu, obrigada pelo colar da amizade. Sabe quando você percebe que você tá ultrapassando limites?
quando você diz sim e fica desconfortável. Sabe quando você diz sim e dentro de você tá assim, nossa, mas ela é uma folgada, né? Nem eu com tanta coisa pra fazer, sobrecarregada aqui, ainda me pedindo mais coisas? Que folgada. Esse é o suco de que você deveria ter dito não e disse sim. Te gerou desconforto. Você não disse sim e ficou tudo bem. Você disse sim, mas ficou remoendo. Isso é um sinal claro que você se desrespeitou, que você se invalidou, que você não olhou para suas necessidades, que você priorizou o outro sem poder priorizar. Agora, quando você faz isso de coração aberto, gente, tá tudo certo. A gente precisa ser bom mesmo. A gente precisa contribuir para a sociedade. Uma das formas de eu contribuir para a sociedade é fazendo lives como essa. Levanto cedinho, venho aqui trocar ideia com vocês. Isso é uma maneira de eu contribuir. Você também pode contribuir para a sociedade, desde que você não passe por cima das suas necessidades. Desde que você não se desrespeite. Eli, faço isso sempre. Não sei dizer não. E aí a gente começa a fazer o quê? Se machucar. Quando a gente não fala não, a gente começa a se machucar. Porque a gente está se invalidando. Obrigada, caminhoneira. Caminhoneira? Que chique. Obrigada pela capivara. Psicóloga Giovana, seja bem-vinda. Obrigada pela rosa, viu? Tá cheio de psis aqui, que coisa boa. Psis que estão chegando na live, estudantes de psi. A gente tem um grupo, eu e mais duas psicólogas, psicóloga Rafaela e psicóloga Marcela, a gente tem um grupo para vocês. Lá no verdinho. Tá no link da minha bio esse grupo. Chama Psis no TikTok. Entra lá, tá bom? Que vai vir um monte de novidade por aí. O 6 é a culpa. Sabe quando você é aquela pessoa que se critica muito? Que se invalida muito? Ou que critica muito o outro? Isso também está relacionado com insegurança. Crítica excessiva, culpa excessiva, tem relação com insegurança. E o 7º, pra gente fechar, que eu tenho que ir embora, tenho que arrumar meu filho para ir pra escola, é a ruminação de pensamento, gente. E eu sei que essa é a que mais te assombra. Você, pessoa insegura, eu sei que ficar dentro da sua cabeça, remoendo uma fala, um comportamento, é o que mais te machuca. Você passar horas ali, por que eu disse aquilo? Por que eu fiz daquela forma? Eu não devia ter falado daquele jeito com a fulana, né? Eu fui inadequada, por que eu fiz isso? Quando que eu vou aprender? Gente, a ruminação ela é uma autopunição. E vocês não sabem o quanto que isso faz mal para o nosso organismo. Fisiologicamente, a gente está liberando cortisol na nossa corrente sanguínea. Cortisol é um hormônio que é um veneno para o nosso corpo. Gera estresse. Eu estou envenenando o meu corpo quando eu fico ruminando. Coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Refletir é legal. Sentar e pensar. O que eu fiz no meu dia que foi bom? O que eu fiz que não foi tão bom assim? Tá. Aquilo que eu falei pra fulana foi indelicado. Ela pode ter se sentido mal. Primeiro, eu me comprometo a não fazer isso mais. Segundo, eu peço desculpa pra fulana. E eu vou viver minha vida, gente. Agora, eu passar dia após dia remoendo isso, me culpando, me martirizando, só vai me fazer mal. Não remou o que te remói. Isso aí, Alex. Alex, agora eu estou no paraíso, criando uma realidade fantástica. Vez ou outra fazer isso, tá tudo bem, tá? Você ir pro campo dos pensamentos, ficar ali pensando. Você lá na praia, deitado numa rede, com um ventinho batendo no seu rosto, tá tudo certo. Não dá pra ficar aí muito tempo, não. Vez ou outra no seu dia você ir para esse lugar vai te gerar um bem-estar. Agora, passar a maior parte do tempo nesse lugar é disfuncional, tá? Como, Patrícia? O que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa mais segura, Patrícia? E aí? Você me descreveu através das suas falas. O que eu faço? Em primeiro lugar, eu preciso desenvolver amor próprio. Tá faltando eu olhar para as minhas necessidades. Tá faltando eu me validar. Tá faltando eu fazer por mim o tanto que eu faço pelo outro. Eu estou me deixando para depois, em último plano. Então, o primeiro ponto é se cuidar, se amar, se respeitar, desenvolver a autoestima, que não é só aparência. A autoestima é seus valores, seus princípios, o que você faz bem. É eu cuidar de mim. É eu olhar para mim e falar, tá tudo bem, Patrícia, hoje foi um dia difícil, você errou, mas você vai melhorar.
Seu erro não te define. Isso é uma condição do ser humano. Mas você pode se desculpar, você pode não fazer isso de novo. Tá tudo bem. Amanhã eu recomeço. Vocês estão entendendo? Bom dia, Terra Prometida. Isadora tá conversando ali com o Ricardo. Obrigada pelos abraços, gente. E ó, se for difícil demais fazer esse movimento de se amar, busca por ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Tem pessoas que podem facilitar a sua caminhada. Existem ambientes seguros em que você pode ser acolhido, você pode ser cuidado enquanto você se cuida. Então busca por ajuda. Não tô falando para você fazer terapia com a psicóloga Patrícia, não, que a psicóloga Patrícia nem agenda tem. Mas eu tô falando para você buscar. Não é uma autopromoção, não. É simplesmente para você colocar a mãozinha na consciência e pensar, eu tô fugindo da terapia, já tem tempo demais, eu preciso buscar. Eu preciso fazer algo por mim, porque eu tô me deixando para trás. Eu estou negligenciando as minhas necessidades, certo? Então, para eu me tornar uma pessoa mais segura, eu preciso cuidar de mim. Se eu não tenho uma identidade, eu preciso desenvolver essa identidade. Eu preciso olhar para as minhas necessidades. Porque eu sou um ser humano, eu sou digna. Por mais que você veio de um lar que falaram que você não era digno, que você não era merecedor, você precisa lutar contra isso, porque você é digna, você é merecedor de amor, de afeto, de coisas boas, de prosperar, de desfrutar, tá bom? Mauriceia, amém. Deus abençoe sempre você e sua família. Deus te abençoe sempre. Obrigada, Mauriceia. Você também. Muito obrigada por estar aqui, viu? Gratidão. Pessoal, vou nessa. Terra Prometida. Meu namorado é muito inseguro e não amo. Quero separar. Eu tenho medo. O que faço? Terra Prometida, primeiro ponto é a gente nunca deve tomar uma decisão sem avaliar todos os fatores envolvidos. Então, eu te sugiro buscar por uma pessoa mais experiente, seja uma pessoa que já passou por dificuldades nessa vida e tem uma sabedoria, ou até mesmo contexto de terapia, para você tomar uma boa decisão. Segunda coisa que eu te sugiro, converse com ele. Mostra para ele que o quanto o fato da insegurança, o quanto que a insegurança afeta a relação de vocês. O quanto ele estar inseguro te gera insegurança também. E veja se ele está disposto a trabalhar isso. Porque talvez é algo que ele queira mudar na realidade dele também. E aí vocês podem crescer juntos. Tá? Oi, Marília, tudo bem? Seja bem-vindo. A Isadora, muitas das vezes as pessoas julgam, mas não sabem o que a pessoa está passando entre quatro paredes. Exatamente, Isadora. Tá bom, gente. A Andrea falou que é de Floripa. Seja muito bem-vinda. Ó, me abraça aqui, ó. Tá vendo aqui em cima no botão de seguir? Se você tá aqui pela primeira vez e ainda não me segue, me segue. Vamos lá? Quem consegue me seguir? A gente tá com 263 pessoas seguindo. Meta ousada, hein? A gente consegue bater 300? 268. Vamos lá? A gente consegue bater 300? 271. Mais consegue abraçar? 272. Bora, gente. Por que, Patrícia, que você tá pedindo pra te seguir? Porque aí você é notificado das próximas lives. Aparece uma notificaçãozinha lá pra você que eu estou ao vivo. E aí você vem desfrutar desse conhecimento tão valioso. 275. Quem mais consegue? Estou seguindo, a Andrea falou, que coisa boa. Flaviano, seja bem-vindo. Que bom, Leia. Que coisa boa, que bom que você está aqui com a gente. Bom dia, Fabi. JDLSL seguindo, obrigada pelo abraço. Sendo que quem é rico nunca vai saber o que é depressão, Douglas. Você que acha? Pessoas ricas também adoecem. 282. Quem mais consegue abraçar? Como trabalhar a insegurança, Ezequias? Desenvolvendo amor próprio. Olhando para suas necessidades, tá? Desenvolvendo autoestima. Bom dia, Rosilene. Felipe, obrigada pelo abraço. Preciso ir, galera. 284 seguidores. Muito bem. Olha aí os meus top taps. Deixa eu ver, gente. Tô nem enxergando. Tá bem pequenininho aqui pra mim. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui pra enxergar. Nem vou conseguir, né? Mas eu vi que a Malu tá em segundo lugar aqui, arrasando. Nossa, a Malu chegou com tudo nos dedinhos nervosos, né? 76k de tap, parabéns, galera. 285 pessoas abraçaram. Muito obrigada. Agora eu preciso ir mesmo.
Quero desejar um ótimo dia para vocês. Cheguei, como estamos por aqui? Indo embora, John. Muito obrigada por ter chegado no finalzinho, pelo carinho. Beijo, pessoal. Obrigada, Luiz. Gratidão. Aos meus moderadores maravilhosos, Anderson, Kate, Luiz, Ricardo. Tem mais moderador aqui comigo? Acho que não, né? São esses 4? Muito obrigada, gente, pelo carinho, pela presença. 288, hein? Amanhã a gente volta. Isso, psicanalista Clau. Mais tarde, um pouquinho, eu vou liberar lá no YouTube a live, tá, gente? Obrigada pela participação, pela presença, pelo carinho. Amanhã a gente volta. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã às 5h30. Viu, Michele? Amanhã às 5h30. Bom dia para todos. Tchau, tchau.